Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos e nos preparando para definirmos o assunto de hoje, junto com todas as fraternidades de luz que estão aqui presentes. De comum acordo com as fraternidades, vamos falar sobre a interação possível entre os seres de luz e os seres humanos quando existe uma comunicação plena de ambos os lados. O nosso amigo aparelho vem presenciando ações diretas de nós seres de luz, interferindo no seu corpo físico através de toques físicos em benefício à sua saúde. Para que seja bem compreendido, nesta manhã, por conta de crises no corpo físico do aparelho, que apresentava dores na área lombar, fizemos uma intervenção tentando transmutar as energias do seu corpo físico para eliminar essas crises de dores. Isso só foi possível em virtude da comunicação aberta que temos com o nosso amigo aparelho, que nos permitiu essa intervenção. Então, foi possível enviar as energias negativas que o corpo do aparelho absorveu durante essa semana e nós transmutamos essa energia, enviando a energia para a chama violeta, e essas energias foram transmutadas de forma a transformá-las em boas energias. Este mecanismo de intervenção física é o que é utilizado em alguns casos já conhecidos de alguns seres humanos especiais que têm em seu DNA a questão de possibilitar a cura de seres humanos a partir de toques físicos, a partir de troca de energias. É importante mencionar que isso é plenamente possível para os seres humanos que têm em seu DNA, como explicado, esta questão desenvolvida. Desta forma, através desses seres humanos, nós, espíritos de luz, conseguimos auxiliar até em alguns casos de doenças cuja causa seja por questões de energia espiritual. Então, quando as doenças são causadas por acúmulo de energias negativas provindas de seres do mundo astral, é possível sim realizar curas nos seres humanos. Jesus, por exemplo, utilizava-se deste artifício para realizar as suas curas. Há de se dizer que naquela época muitas energias negativas eram lançadas nos seres humanos que não tinham a mínima noção de como se defender dessas energias. Em alguns casos, essas energias levavam até ao óbito naquela época. Agora, sabemos que essas energias provocam sim as doenças, mas essas doenças são curadas através de medicamentos, que nada mais são do que substâncias que fazem dispersar esse acúmulo de energia negativa dentro do corpo humano. A ingestão de substâncias, tanto da natureza como das substâncias sintetizadas, possibilita a dispersão dessas energias negativas e, desta forma, a cura propriamente dita. Portanto, da mesma forma que os medicamentos dissipam as energias negativas, é possível sim que os seres humanos especiais tenham também esta capacidade, não só de dispersar as energias e direcioná-las para o caminho correto, e que essas energias sejam transmutadas no plano espiritual ou no plano astral, convertidas em energias positivas. Há de se dizer mais ainda que para as pessoas cuja forma do DNA dão essa possibilidade, elas conseguem sim até fazer essa transmutação de energia em seu próprio corpo
com o auxílio dos nossos amigos do plano espiritual. E como já dito anteriormente, cada vez mais estão nascendo seres humanos com essa capacidade de transmutar as energias. Porém, é importante também mencionar que dentro do plano material, nós vemos muitos seres humanos de má reputação, seres humanos com más intenções, que se utilizam desta capacidade de dispersar as energias e tornam isso o meio de ganhar a vida, de fazer riquezas. Há de se dizer que quando o dom é dado por Deus ou definido através do plano reencarnatório das pessoas como uma habilidade mediúnica, não se deve explorar financeiramente os seres humanos. A exploração dos seres humanos é algo condenável no plano espiritual. Se aproveitar do desespero dos seres humanos que estão com carência de saúde para benefício próprio é algo que precisa de todas as formas ser evitado. É importante que esses seres especiais cuidem para que estas explorações sejam evitadas. Evidentemente que cada ser humano precisa de bens financeiros para sobreviver. Isso é evidente, mas é muito diferente explorar financeiramente pessoas desesperadas por uma cura, que nesse desespero são capazes de dar até o seu último tostão para que sejam curadas. É isso que estamos dizendo sobre a exploração, ok? Também é importante dizer que há casos de seres humanos que fizeram suas escolhas através do plano reencarnatório, de ter uma determinada restrição física para alcançar os seus objetivos de evolução espiritual. Essas pessoas, se curadas nas doenças que elas mesmas escolheram, ao invés de estarmos auxiliando-as, pelo contrário, estaremos prejudicando-as, já que elas mesmas, nos seus planos reencarnatórios, escolheram essas doenças, essas restrições físicas, em alguns casos, até debilidades ou deficiências físicas mesmo, para viver uma vida mais humilde e, com isso, cumprir os objetivos definidos para aquela vida. Nesses casos, a cura de um ser que escolheu essas restrições muito provavelmente acabará não atingindo as suas metas definidas no plano reencarnatório. Agora, como saber em qual situação se encontra um determinado ser humano? A doença do ser humano foi ocasionada por energias negativas? Ou essa doença já estava registrada no seu DNA e aflorou num determinado momento? Para nós, seres de luz, as duas energias são tipos totalmente diferentes. São tipos que irradiam energias plenamente identificáveis por nós, seres de luz. Portanto, é importante que esses seres humanos especiais, que têm o dom da cura, estejam sempre acompanhados por um ser de luz nesses momentos de cura. Os seres de luz não só irão protegê-los contra eventuais ataques do mundo astral, como também vão orientá-los na questão do tipo de energia que está sendo emanada pelo ser humano em questão. E daí é possível identificar se as transmutações de energias serão ou não benéficas para o ser humano em questão. Mais uma vez, mencionamos que temos aqui representantes da fraternidade africana ou de descendência africana aqui entre nós. E eles nos ensinam que muitas vezes em despachos ou em sessões espirituais da religião da Umbanda ou da religião do Candomblé são feitas por seres do plano astral.
E como mencionado por nosso amigo representante da fraternidade africana, nem sempre esses seres do mundo astral estão plenamente preparados para uma missão como essa tão importante. Sendo assim, é importante que os seres humanos que frequentam essas casas saibam desta possibilidade. Como já mencionamos anteriormente, traçando um paralelo com as pessoas do mundo material, esses seres do plano astral que frequentam a maioria das casas que mencionamos, na sua grande maioria, são pessoas do mundo astral que têm uma grande boa vontade de ajudar os seus colegas, os seus amigos seres humanos. Têm uma boa vontade tremenda para isso. Mas é como se fossem, traçando um paralelo, crianças de 10 a 14 anos ajudando bebês. Esta é a comparação que fazemos. Seres do mundo astral têm toda a boa vontade do mundo de ajudar as pessoas nos seus terreiros, nas suas casas, nas suas sessões religiosas. Porém, são seres cujas energias estão um pouco distantes das energias dos membros do plano espiritual. Evidentemente que, em alguns casos, a fé do ser humano por si só consegue trazer uma melhora física. A sua própria fé faz com que essas doenças se curem. Portanto, nesses casos, sem dúvida, os seres do plano astral auxiliam os seres do plano material, auxiliam indiretamente, porque quem na verdade executou as curas foi o próprio ser humano doente através dessa energia positiva da fé. Ele consegue transmutar a energia e acaba se curando. Portanto, creio que não podemos julgar o benefício que as casas de Umbanda e Candomblé fazem em prol da saúde do ser humano. Porém, há questões totalmente abomináveis em algumas dessas casas. O fato de utilizar as energias para prejudicar um ser humano ou para ludibriá-lo, a ponto de fazer com que o ser humano faça uma determinada ação contra a sua própria vontade, é realmente condenável, abominável. Muito disso acontece nessas casas. Como dissemos anteriormente, os seres do astral ou os seres de outros mundos podem sim ajudar, mas também podem trazer malefícios. Os seres de luz nunca, em hipótese alguma, solicitam nada em troca do auxílio que é dado para os seres humanos. Portanto, como já dissemos anteriormente, se está sendo solicitado algo em troca de uma ajuda espiritual, podem ter certeza de que não se trata de seres de luz. Não se trata de seres das fraternidades de luz do plano espiritual. Para preparar os seres humanos para essas questões de intervenção ou de cura dos seres humanos, é necessário que os seres humanos especiais se encontrem vibrando na energia adequada para isso. Para tanto, é sim necessário que esses seres andem na retidão plena de suas atividades, sem consumo de drogas, sejam elas quais forem, com a alma limpa, com o espírito limpo, com atitudes positivas, com atitudes que condizem com a retidão plena de um ser humano. Até questões, por exemplo, de alteração de energia por conta de algum sentimento de raiva, de medo ou algo parecido, é importante que seja totalmente liberado. Portanto, como mensagem para os seres humanos especiais, que é o nosso público-alvo, dizemos que sim, vocês são capazes de auxiliar as pessoas a se curarem. Porém, é importante que vocês vibrem numa energia
inquestionável. Uma energia que possibilite que nós, seres de luz, nos comuniquemos com vocês e não os seres do mundo astral. Portanto, realmente é necessário que seja feito um preparo espiritual antes das sessões. É necessário que não se tenha ingerido nenhum tipo de droga para que essa comunicação fique aberta e plenamente efetiva. Creio então que a mensagem foi plenamente divulgada para os senhores através do aparelho, certo? Creio então que podemos encerrar esta sessão neste momento. Lembrando que estamos diminuindo nosso tempo de comunicação, procurando passar as mensagens de uma maneira mais efetiva e não tão longa. Então, é isso, Senhor Mestre Tanaka. Nós, das fraternidades aqui presentes, agradecemos muito a atuação do Senhor Mestre Tanaka, dos seus colaboradores e também do nosso amigo aparelho. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Graças a Deus.